Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje vamos aprender como elaborar um heredograma a partir de um depoimento ou a partir de uma descrição. Então, nós temos aqui a seguinte descrição. Meu nome é Rita, sou albina, tal como a minha mãe e o meu irmão. Não tenho filho albino, pois ele nasceu bem, porém a minha irmã, Nela, não é albina, mas tem 2 filhos albinos. Você quem sabe se começa nos pais ou se começa na Rita. Portanto, vamos começar nos pais. Ela diz que ela é albina, tal como a sua mãe e o seu irmão. Então vamos fazer o seguinte: começamos com a mãe dela, que com toda certeza diz que é albina. O que nós fazemos para indicar que ela é fêmea? Então nós fizemos um círculo e para indicar de que ela possui a doença do albinismo, ou pelo menos a condição do albinismo, que é uma expressão mais bonita, aqui está a mãe. E você, quem sabe, se coloca do outro lado, né? Mas eu vou colocar neste lado. Aqui está o pai, tá? Prontos. O pai, bonito. Então, sobre o pai não diz nada, significa que provavelmente ou ele é saudável, no sentido de que não possui nenhuma condição de albinismo, ou então ele, embora a sua pele não tenha essa condição, tenha um genes portador. Mas depois vamos chegar já a esta conclusão, tá? Vamos chegar a essa conclusão. Então, agora nós precisamos identificar a Rita. Então, faz um traço aqui que indica que eles terão filhos, que nesse caso são os pais, e a Rita é um dos filhos. Nesse caso, ela é tal como a mãe, tá? Tudo igual, tal como a mãe. Rita feminino faz um círculo, pai masculino faz um quadrado. Bem, dando continuidade, pessoal, ela diz que o seu irmão também, né? Tal como a minha mãe e o meu irmão. Então, ela tem um irmão. O seu irmão, macho, então você coloca aqui quadradozinho. Para mostrar a condição do albinismo, o que você faz? Você pinta. Estamos quase a terminar, pessoal. Esse heredograma é bem simples. E aí dá uma continuidade, tá? Dá uma continuidade. Ok, eu já tenho quase tudo. Vamos só terminar agora com a leitura. Meu nome é Rita, tá aqui a Rita, sou albina tal como a minha mãe e o meu irmão, tá aqui o irmão, tá aqui a mãe. Não tenho filho albino, pois ele nasceu bem, tá? Rita tá aqui. A Rita, esse traço que eu estou a colocar é símbolo de casamento ou cruzamento. A Rita cruzou com este indivíduo e prontos. Nós temos aqui filhos. Nesse caso, ela só indicou o seu filho, né? O seu filho nasceu bem. Então, como disse filho, não sabemos o restante, vamos deixar vazio. Tá aqui. Filho dela nasceu bem. Não pinta. E aí ela diz que, porém, a minha irmã, Nela, não é albina. Onde é que está a irmã dela? Eu deixei espaço aqui, não é isso? Rita, irmão da Rita, irmã da Rita. Tá aqui a irmã da Rita. Não se esqueçam que heredograma tem regras de figuras a serem utilizadas. Então, fêmea, círculo.
Porém, a minha irmã Nela não é albina, mas tem 2 filhos albinos. Ela tá bem. Olha o símbolo aqui, símbolo de casamento. Casou, tá? Casou. E aí, ela obteve 2 filhos albinos. Não vou fazer mais aqui um tracinho, vamos fazer isso assim. 2 filhos. Ok. 2 filhos. Todos eles com a condição de albinismo. Condição de albinismo. Pinta, 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 pinta. Pinta, pinta, pinta e pinta. Tá muito bom, tá muito bom. Este exercício é muito importante, tá? Muito importante até para casos clínicos. Você consegue imaginar e estabelecer um heredograma hipotético. É interessante isso. Muito interessante. Quem está a fazer genética tem que dobrar a atenção nestas situações. E o heredograma não é tão simples assim. Existem casos mais complexos, condições genéticas mais complexas. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. Agora vamos refletir sobre o genótipo de cada indivíduo aqui, tá? Genótipos exatos e genótipos prováveis. Vamos começar assim. Se eu tenho os pais aqui e aqui os filhos, 2 dos filhos estão nesta condição, é o seguinte, se eu tiver, por exemplo, aqui, este indivíduo, se este indivíduo for monozigótico ou homozigótico, né? Vamos supor, se for homozigótico, significa que são... tenho que abrir aqui um outro... Ok, não tem problema, não tem problema. É só não ligar muito isto aqui, tá? Depois eu viro a folha para mostrar que é aqui onde nós devemos prestar atenção. Então, mas para não... Vamos lá. Se o indivíduo for homozigótico, visto que a mãe também é homozigótica, só que aqui é dominante e aqui é recessivo. Se ele for dominante e a mãe for recessivo, todos os filhos que eles terão, nenhum deles será albino, tá? Nenhum. Vai ficar assim. Não se manifesta a condição do albinismo, tá? Não se manifesta. Tá aqui, tá? Tá aqui. Para quem assistiu aulas anteriores, não se manifesta. Então, para ao menos haver um filho albino, tem que estar mais ou menos nessa condição assim. Assim, mais ou menos nesta condição assim. Aqui, tá? Aqui tem que ser assim. Aqui assim. Saímos daqui. Ok. Uma vez que a mãe já é homozigótica, né? Nesse caso contém 2 genes do albinismo, o pai não pode ser também homozigótico dominante, tem que ser heterozigótico, para pelo menos termos um filho do tipo albino. Assim, vamos lá comprovar. A mais A aqui, assim. Depois, assim. Então, se vocês observarem, basta um dos indivíduos, que é o pai, tiver um dos genes que condiciona o albinismo, então há possibilidade de termos 2 filhos. Nesse caso, se nós temos aqui 2 filhos na condição de albinismo, vamos dizer que a mãe, já temos a certeza, o pai tem que ser assim. Pegou? Se o pai contém uns genes do albinismo, desta condição, então, embora ele tenha uma cor branca ou preta, ele é portador, tá? Diz que ele é portador. Então você põe risca, tá? Tem que colocar essa risca para dar indicação. Em heredograma,
é desse jeito que se trabalha. Tem que ser assim. Esse vídeo vai ser mesmo longo. Este vídeo é para quem quer aprender com detalhes essa situação de heredograma, tá? Ok. Então é o seguinte. Agora você tem aqui, numa condição de albinismo, que é a Rita e o seu esposo. A Rita já sabemos o genótipo dela, é assim. Agora, o do esposo, como é que vai ser? Bem simples. Ele pode ter duas variações de genótipos, mas se ele for assim, por exemplo, uma vez que a pele dele ou é branca ou é preta, ou então não está dentro desta condição, mas agora, fazendo uma avaliação genética, ele pode estar assim. É possível nós termos assim um filho que está ótimo, tá? Porque ela disse que o filho dela está sem nenhum problema. Então, mas se você fizer isso, se esse A se juntar com este A, então significa que ele vai ter pelo menos um gene carregado da mãe, tá? Recebe esse do pai, recebe esse gene da mãe, então ele está fora da condição do albinismo, mas ele é portador, ou seja, ele carrega consigo um genes do albinismo. Ok. Bem, dando continuidade. Agora chegamos no outro caso. Esse indivíduo aqui já sabemos praticamente qual é o genótipo dele. Estes indivíduos também já sabemos o genótipo deles. Agora, a situação dela e dele é o seguinte. Ele está ótimo. Aqui também. Aparentemente, tá? Aparentemente. Então, ela não tem nenhum problema, disse que está bem. Mas qual vai ser o genótipo provável? Porque aqui vamos falar já de probabilidade. Analisando os filhos que possuem. Se eles possuem 2 filhos na condição de albinismo, se ela for heterozigótico ou heterozigótica, e aqui tiver o genótipo heterozigótico, vamos aqui avaliar, fazer um experimento para ver se é possível ter 2 filhos se eles forem heterozigóticos, se eles forem portadores, se eles carregarem apenas consigo um genezinho. Ok. O pai, a mãe. Fazendo isso, vai dar nisso, vai dar nisto aqui, fazendo isto, vai ser a mesma coisa, tudo heterozigótico. Vai dar nisso, o A sempre vai vir primeiro. Ok, há possibilidade de apenas aqui terem um filho nesta condição. Só que o heredograma, a descrição, está a nos mostrar que tem 2. Se eles possuem 2, um deles tem que estar na condição do albinismo. No casal, um deles tem que estar na condição do albinismo. Já sabemos que ela não, tá? Ela não. Porque no depoimento da Rita, olhando para a coloração da sua pele, a Nela está bem. Nela não tem nenhum problema. Só que tem 2 filhos albinos. Significa que a Nela casou com um albino. Só assim será possível nós termos 2 filhos albinos, tal como fizemos no cruzamento anteriormente. Tá, pessoal? Anteriormente. Aqui não há nenhum problema. É possível que amanhã os 2 tenham mais filhos. É assim que se trabalha na hipótese do heredograma. Espero ter ajudado. Fiquem bem e nos vemos na próxima aula. Se você nos assiste pelo TikTok, nos siga. Se você nos assiste pelo YouTube, subscreva-se. E se você estiver no Facebook, já sabe, tem que nos seguir. Ficar bem.